Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Vamos pra cima. Começamos mais uma semana, mais um dia para realizarmos os nossos sonhos, nossos objetivos, fazermos o que precisa ser feito. Nós estamos aqui na série José falando um pouquinho sobre esse grande homem que tem muito a nos ensinar. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Nós temos lives diárias e vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Todo dia realmente tem sido um grande desafio estar aqui, mas o Senhor ele tem nos guiado, tem nos orientado e falado conosco, né? Então isso que realmente importa. Então vamos lá, Gênesis capítulo 39, do versículo 7 em diante. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa dele, e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer o seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então contou-lhe a sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu que lhe revelava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos seus olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar mais com nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que ele realizava. Tem uma coisa muito interessante na nossa vida quando nós estamos num processo de transição de fase, é que quando tá tudo muito bem, tá tudo muito cômodo na fase em que nós estamos, e não tem mais para onde crescer ou se desenvolver naquela fase, é a hora de mudar para outra fase. E quando chega nesse momento de mudar para outra fase, essa parte de transição de uma fase para outra, ela acaba de certa forma testando ali a nossa fé, testando ali a nossa forma de agir, o nosso pensamento, os nossos princípios, né?
e principalmente tornando com que o desafio ele seja maior. A cada nível que você vai subindo, os desafios também vão ficando maiores também, né? E é interessante nessa mudança de fase de José que ele já estava há um tempo na casa de Potifar, já estava acomodado, digamos assim. Para ele já estava normal administrar toda aquela todo o palácio no qual ele estava, né, toda a casa de Potifar na qual ele estava, e tudo ocorria bem, né, na casa de Potifar, justamente pela liderança e administração de José. Mas Deus ele tinha algo maior para ele, não que ele fosse só administrador de uma casa, né, gestor ali da casa de Potifar. Deus tinha planos maiores, mas para que o Senhor ele fizesse com que José mudasse de fase, ele tinha que testar ali a sua fé, testar ali o seu comportamento e testar se ele realmente estaria pronto para ir para a próxima fase, né? E é muito interessante como toda essa história ela se desencadeia, né? Porque a cada fase de José é um avanço que ele tem, um crescimento que ele tem, e isso nos mostra e nos ensina muito, né? Às vezes a gente não entende muito essa transição de uma fase para outra na qual nós estamos, e o primeiro sentimento que bate é o de desespero, é o de medo, é o de insegurança, né? Então às vezes a gente não confia na nossa capacidade, não confia naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, não confia nessa transição e acaba reclamando, murmurando, achando que estava muito bom do jeito que estava, por que não continua assim, né? Então Deus ele sempre vai querer com que nós venhamos ser melhor, crescer cada vez mais. E essa transição de fase, ela sempre vai ser desafiadora, né? Vai nos sugar ali o melhor de nós, né? E quando José é colocado ali na prisão, né, ele se torna administrador. Estava no sangue dele gerenciar coisas, né? Ele gerenciou muito bem ali a casa de Potifar e agora ele gerenciava a prisão e posteriormente ele vai foi gestor ali do Egito, dos recursos do Egito. Então você percebe que em todo momento o Senhor estava treinando ele para algo maior. O Senhor estava treinando ele, primeiro ele administrou uma casa, depois uma prisão e depois uma cidade, um país inteiro, né? Então o Senhor ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para nos preparar para a próxima fase. E esse momento de transição é o momento que dá mais dúvidas e incertezas, porque a gente fica duvidando se o Senhor realmente está conosco. Só que a promessa dele é que ele sempre vai estar conosco e a gente precisa se lembrar disso, principalmente nesses momentos onde tudo que parece, tudo que aparece, né, tudo que acontece não tem relação com a próxima fase, mas tem. Tudo está relacionado, tudo está interligado, né? Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus e confia a sua vida nele, pode ter certeza que ele vai estar te direcionando para a próxima fase. Então, não fica com medo, né, de você perder o controle das suas mãos, da sua vida, porque na verdade nós não podemos controlar isso. A nossa vida tem que estar realmente no direcionamento de Deus e não nas nossas mãos, né? Então a gente tem que fazer o que precisa ser feito e fazer com que o Senhor ele venha agir na nossa vida de tal maneira que a próxima fase, não por mais desafiadora que seja, a gente vai conseguir passar por ela, né? Nossa vida são cheias de fases, de etapas, e nós precisamos realmente estar abertos a essas mudanças. Não é nem preparado, porque preparado a gente não se prepara para a próxima fase. A gente treina na fase em que nós estamos, nos tornamos mais fortes, e isso vai desenvolvendo ali a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos conseguir enfrentar o desafio da próxima fase. Mas pronto, nós nunca vamos estar. Imagina só alguém que quer abrir um negócio e fica esperando o momento certo, dizendo: eu tenho que esperar eu estar pronta para poder começar. Isso nunca vai acontecer, porque nós nunca estamos prontos para agir na próxima fase, para assumir algo em relação aos nossos sonhos. Nós não estamos prontos para isso, mas precisamos agir, nos movimentar, porque é assim o Senhor que vai trabalhar nas nossas vidas. Então,
nós não podemos ficar parados, por mais desafiador que seja a situação. Ali é o momento de demonstrar a nossa fé e de acreditar que a próxima fase, tudo aquilo que nós fizemos não vai nos levar para o próximo nível. Então, quando chegarmos no próximo nível, temos que aprender cada vez mais, tá? Então, José, ele teve esse momento de transição, estava tudo muito confortável onde ele estava, e o Senhor, ele precisava agir na vida de José e colocar ele, se conectar ele com outras pessoas, para que ele pudesse um dia sair dali do Egito numa situação melhor, né, da qual ele entrou. Ele entrou como um escravo, mas ele era um escravo inteligente. Deus honrou ali em todos os momentos em que ele estava agindo. Deus honrou ali na casa de Potifar e na prisão. Tudo para mostrar que a próxima fase, né, ela faz parte do processo, mas é ela que vai fazer com que ele venha cumprir o propósito de Deus. Tudo se está relacionado a propósito. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Talvez você não saiba qual é, mas tudo vai cooperando, tudo vai contribuindo para a realização desse propósito. Então a gente tem que buscar realmente isso em Deus para que a nossa vida ela venha a ser transformada e assim alcançarmos a vida de outras pessoas, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Que o Senhor, meu Deus, venha tomar a direção das nossas vidas e que a tua vontade venha prevalecer sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa de conquistas, de vitórias. E que você analise sobre isso, né? A próxima fase. Não fica com medo, não fica desesperado, não fica apavorado. O Senhor, Ele está com você em todos os momentos, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão.